abelhas de Belmacatinga. Criação de abelhas no Brasil, abelhas que eu digo, abelhas europeias até certo ponto. A gente tem que se reportar a questão do continente para entender. Quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram os nativos criando abelhas, só que serão nossas abelhas, as abelhas indígenas, abelhas chamadas sem ferrão, abelhas neotropicais, abelhas nativas no Brasil, chama-se assim, outros países nem chamam desse jeito. Ainda no ano de 1502, os espanhóis, numa missão para a América, aqui passou a ser chamado, por causa do Vespucci que chegou ao continente em 1494, eles trouxeram a abelha para onde é o Peru. É o registro que tem de primeiras abelhas trazidas da Europa para cá. Quais os objetivos? No caso lá não está bem claro, pelo menos, né? Não encontro em documento falando que motivo. No caso do Brasil, para se chamar Brasil, há um relato que já no século XVI, lembra que a descoberta foi em 1500, isso era final do século XV. Século XVI é 1501. Ainda no século XVI, aquela questão toda, tentar dominar aqui o país, de fixar pessoas e tudo, já trouxeram algumas colônias. Isso é um relato muito superficial. Século XVII, sim, já começa. Século XVII já começam a trazer abelhas. Vai de 1601 até 1700. 1701 até 1800 é o século XVIII. Nesse caso, trouxeram muitas abelhas. O que trouxeram a abelha para cá? Foi para a produção de mel? Não. Aí isso tem um relato, sim, são documentos, está na história. Quem tiver interesse vai pegar na história. Porque os padres jesuítas, com aquela questão de catequizar, de tanto pegar indígenas quanto também africanos, e para eles eram animais, isso é tratado pelos europeus como animais de tração, tratado igual um jumento, cavalo, qualquer outro animal de tração animal. Dessa maneira, não eram humanos. Eles, nos cerimoniais, faziam vela. Por exemplo, não tinha o petróleo no final do século XIX, tinha o petróleo, mas ninguém sabia da existência. Eles faziam vela de cera, uma prática muito simples. Você pega a cera em água quente, dá para derreter, e com um cordão, que é o que tem na vela, e um pedaço de coisa pesado, vai traduzindo na cera e vai tirando. Isso vai fazendo a vela, coloca no água fria até fazer a vela. Era assim que era a indústria de vela no passado. Então essa cera de nossas abelhas, quando queimar, por conta da questão do própolis, isso é o fato, o odor era muito forte. Quem tiver curiosidade, queime mesmo. Tente queimar, incinerar cera de abelhas nativas. O odor é muito forte, dessa maneira. Se você utiliza, no entanto, cera de abelhas africanizadas, não. Então, as primeiras, aí de uma maneira mais sistemática, as primeiras abelhas trazidas para o Brasil, as, digamos, matriz colônias, vieram da Itália e foram deslocadas diretamente para Recife e Rio Grande do Sul. Isso é o que está em documento. Ainda já mais tardiamente, no século XIX, início, 1829, um padre, as abelhas sempre, os religiosos tiveram uma ligação muito forte. Ele levou para o transportor da Europa, atravessou o Atlântico, até Casimiro de Abreu, que é o interior do Rio de Janeiro, uma quantidade de colônias. Essas abelhas sempre foram abelha dita mansa, não é abelha migratória. A gente tem que entender que essas abelhas em 3 continentes, elas estão distribuídas, eu vou deixar aqui um print, para vocês verem. Elas estão distribuídas da seguinte maneira, tratando dos 3 continentes. Europa, 10 espécies, trinomial, é trinomial, 3 nomes. 12 espécies na África e 7 espécies na Ásia, totalizando 29 espécies. Isso, mas diz que tem mais outras espécies em outros catálogos, e aí, de fato, eu não sei. Bom, a classificação biológica acontece no século, meados do século XVIII, através do livro Sistema Anatômico do Linneu. Mas essas abelhas,
era criado aqui e eram todas chamadas italianas, por conta que a maior quantidade de abelha introduzida aqui no Brasil, caso Brasil, era da Itália. E o que acontece? O Brasil nunca foi um grande produtor de mel, segundo alguns registros da época, passado também não era tão registrado, essa questão não era nem tão falada. A produção de mel não girava em torno de 2.000 toneladas. E aí tem aqui um print que está mostrando como é a produção agora mundial, em termos, só tem uma de 2021, o Brasil aparece com cerca de 56.000 toneladas no ano de 2021. Claro, o maior produtor ainda é a China, com quase 500 mil de toneladas de mel. Aí vem a Turquia, a Argentina, que nosso vizinho está em uma posição de terceiro lugar, mais ou menos, quarto lugar, sempre ocupando isso. Entenda, por que essas abelhas passaram a ser chamadas mais atualmente de africanizada? Porque no ano, e aí tem que deixar bem claro, foi no ano de 1956, claro, isso já tinha sido cogitado anteriormente, a gente tinha um maior pesquisador, maior geneticista de insetos que o mundo já conheceu, e ainda conhece, uma referência com a produção de documentos de mais de 1.300, 1.400, Valviken Steven Kerr. Vou deixar aqui inclusive o print mostrando o ano que ele nasceu, o ano que ele faleceu, que foi agora em 2018. O Kerr, como é chamado, Dr. Kerr, ele nasceu em Santana do Parnaíba, interior de São Paulo, que hoje não sei se faz parte da Grande São Paulo, desconheço. Ele era neto de norte-americano, uma pessoa muito sensata, muito tranquila e grande estudioso. Ele era agrônomo de formação, onde ele fez seu bacharelado em agronomia pela Universidade de São Paulo, USP, mas no campo de Ribeirão Preto, que é a Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. O trabalho dele mais belíssimo é o trabalho com o gênero Melípona, no qual ele encontrou que, em tese, em média, não foi isso não, ele tem lá, tem um documento, quem tiver interesse, deixar aqui também um print para quem tiver acesso, que é estudo sobre o gênero Melípona, que ele concluiu ainda no ano de 1947, mas ele, na verdade, defendeu sua tese doutoral lá pela Universidade de São Paulo, no ano de 1948. O que é ele, um grande cientista, ele não foi o que se fala, buscar essas abelhas, ele trouxe da África, num local mais quente, com condições químicas, físico-químicas, etc., mais forte do que aqui o semiárido nordestino. Ele trouxe 49 princesas. Isso tem um documentário do pesquisador da Universidade de Lavras, em Minas Gerais, que foi orientando do Kerr. Essas 49 ele conseguiu cruzar com a abelha as espécies. Quais as espécies? Espécies todas da Itália. Apis mellifera, que é a chamada abelha alemã. Apis mellifera linguística, que é a abelha italiana realmente. Apis mellifera iberiense, que é da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Apis mellifera cárnica, que é a chamada abelha dos Alpes, do Danúbio, aquela região toda da Europa. Apis mellifera caucásica. Foram essas espécies europeias, 5 espécies europeias que ele cruzou. Como que era esse processo? Ele estava em Rio Claros, era um grande cientista. A pesquisa não foi para ganhar prêmio, muito pelo contrário, foi, na verdade, eu não sei o quanto ele estava ganhando, mas foi pessoas que contrataram do governo da época, governo federal, e ele estava trabalhando da seguinte maneira, ele estava observando, as abelhas estavam em quarentena. Gente, quando eu falo em quarentena, o nome, o conceito deriva do século XIV, onde em Veneza, que não era Itália ainda, os navios quando aportavam,
As pessoas tinham que ficar 40 dias para poder ter contato com as outras pessoas, porque naquela época já sabia, não conhecia quase nada doenças causadas por micro-organismos, mas sabia que essas pessoas poderiam contaminar outras pessoas. Daí o termo quarentena, mas quarentena não quer dizer que seja 40 dias ou só 40 dias, pode ser menos, pode ser mais, depende da situação. A questão quarentena é você isolar grupos de organismos para ficar observando, para poder misturar com os outros e expor num novo ambiente. Essas abelhas, agora a rainha, estava em quarentena, ele estava observando como que era feito esse controle. É um local chamado Horto, lá da Universidade de São Paulo, a Unesp, o campus de Rio Claro, no qual ele controlava e observava sempre, ia observando as abelhas para no futuro, que ele conseguisse encontrar as abelhas mais produtivas, mais fácil de trabalhar, porque abelhas desde mais ou menos 10 mil anos ou mais, o homem vem tentando, pelo menos no Oriente Médio, na África, na Ásia Meridional, etc. Todos aqueles locais o pessoal tentava domesticar. E aqui no continente, continente de povos diferentes, o pessoal chama ameríndios, chama de América, eles também criavam abelhas, tentavam domesticar. Mas nenhum desses animais são domesticados, apesar de estar lá no documento que abelhas aqui africanizadas são domesticadas, como animal doméstico, não são domésticos. Você pensa lá do ponto de vista biológico. Mas ele controlava porque tem uma questão interessante. Nas abelhas do gênero Apis, ao nascer, menor é operária. Ali passou o processo de metamorfose completo, nasceu a abelha, a menor é operária. Intermediária, que é muito grande comparando com a operária, e maior mesmo é a princesa, e comparada com a operária é enorme e com o zangão ainda é maior. Quando copulada, vira rainha. Logo ele colocava tela no alvado. Uma tela, não era a mesma tela chamada tela excluidora de rainha, que é exposta entre ninho e melgueira, para a rainha não fazer postura nos quadros de melgueira, onde as abelhas armazenam mel. Isso é uma técnica usada na apicultura, muito comum, inclusive. Essas abelhas, um cara curioso, foi isso que aconteceu, não foi acidental, não foi falta de cuidado do que era muito. Tá, é uma pessoa que a gente tem que dizer que foi uma pessoa muito digna e muito cuidadosa com todo o seu trabalho científico. Ele fez outros trabalhos também com plantas, alface, por exemplo, pequi, outros, melhoramento genético e melhoramento excelente. Era o quê? Não é por acaso que ele fez parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Mas qualquer um não, imagina um brasileiro pobre, etc. Mas o fato é que foi um curioso dessas pessoas enxeridas, como já chegou aqui na minha criação de abelha, e mexeu, tirou todas as telas excluidoras, vamos dizer, de zangão e rainha, e as abelhas fizeram o quê? As abelhas saíram, as zangões, rainha, mas mesmo não fosse rainha, princesas, ponta para copular, e elas copularam, se misturaram. Ou seja, as 6 subespécies, e vira esse polihíbrida. Isso foi feito, o cruzamento das abelhas que ele tinha trazido da África, foi no ano de 1956, e esse episódio da mistura das espécies no ano de 1957. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, como isso foi, assim, de uma certa maneira terrível, inclusive, essas abelhas, no ano de 1960, tinham atingido o estado, região norte, inclusive o estado do Pará, o estado do Amazonas. A região nordeste já tinha chegado em Mossoró, já tinha passado nos demais estados do nordeste, mais junto ao litoral, mas nem tanto. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 62 anos, estou completando 63, em junho.
Eu era muito criança, mas lembro do meu avô, que ele era um pequeno criador de animais. E ele tinha uma burra, que era um xodó, que era uma irmãzinha que ela amansava os animais sem bater. Ele não usava essa técnica, dizia que você não bate no animal. Se bater no animal, o animal fica só com medo, assustado. E era um xodó, que ele ia para tudo quanto é lugar. E ele amarrou essa burra na beira do riacho, chama Riacho dos Pau Grandes. E vem lá dentro do município de Novo Exu, vem mais do pé de serra, lá num distrito chamado Zé Gomes, daquele lugar todo, passa por um lugar chamado Malhado, outros locais. Ele recebe outros afluentes. Ele faz parte depois, na verdade é um afluente da bacia do Rio Brígida, que é a bacia do Brígida, uma das bacias que nós temos aqui no sertão. Ele amarrou a burra na beira de um rio, que ele chamava vazante de capim de planta, é um tipo de capim. E tinha uma italiana, que é assim, que todo mundo chamava, matou, ele ficou muito chateado com isso. Morreu gente por conta disso. O que foi tratado como assassino, bandido, marginal, todo tipo de tratamento ele recebeu. Mas o fato é que aí passou, as abelhas, o pessoal começaram a desenvolver técnicas de criar abelha, usar EPI, tanto que essa indumentária, tratada dessa maneira, que é o EPI, que usamos, que é todo branco, vocês vão ver prints aí que eu uso, que é do EPI, é meu mesmo, então eu posso fazer à vontade. O EPI, que todo branco, mas tem outras cores. O bom é branco, mas também pode ser amarelo, tem gente que usa rosa, tá? Que é o equipamento de proteção individual. Ainda usando luvas e botas, é porque essas abelhas elas são muito defensivas. A ponto de que, em outros países, o pessoal não usa não. Às vezes usa até uma telazinha no rosto, metal ferroada, e usa um fumegadorzinho pequenininho só para desequilibrar ali um pouco as abelhas, deixar ela um pouquinho, diria que um pouco, não sei se nervosa, para poder mexer, mas não usa, é que tem que usar. E tem um detalhe, esse bicho é um polihíbrida. O genoma do bicho, ele tem genes, tem toda a configuração genética que muda de um ambiente para ambiente, até dentro da colônia, de 6 bichos. Das 5 espécies europeias, ou raças, também de uma raça africana, da África, Apis mellifera scutellata. Então o Brasil, nos últimos tempos, ele atinge essa produção de, atualmente, 56 mil toneladas em média por ano. Nós consumimos em torno de 11, no máximo 12 mil toneladas, que produz 56 mil toneladas. O resto do mel é um grande exportador, mas é um dos maiores exportadores. Tem percentual dos maiores exportadores de mel do mundo. Não o maior produtor, como falei, a China é responsável por quase 500 milhões de toneladas de mel anualmente. É o maior produtor, é a China. Mas tem toda essa história que muita gente se engana, mente e não fala os fatos, de fato, como eles aconteceram. Se não fosse essa questão irresponsável, uma pessoa que foi lá, que já morreu certamente, que mexeu no trabalho, no experimento que quer, em todo o estudo que ele estava desenvolvendo, que ele poderia ter encontrado certamente uma espécie desses 5 híbridos, que aí é híbridos, que ele estava com 5 espécies europeias e uma espécie africana e tinha cruzado as fêmeas com todas. E detalhe, ele só conseguiu êxito com 29 das 49 princesas que ele obteve, só 29 vingaram, vamos tratar dessa maneira. As demais, vamos pensar, não tiveram sucesso nenhum. E essas 29, nem todas foram de fato muito para frente. Ele estava observando, ele ia conseguir obter uma espécie. Inclusive, isso é tão, hoje se chama aqui só Apis mellifera, uma grafia binomial, que é a grafia da Apis mellifera, que anteriormente foi classificada no ano de 1856 por Linnaeus, que ele foi é o pai da taxonomia, é o taxonomista que de fato formulou bases. Claro que lá para cá já mudou muito, eu já tenho grafia até quadrinomial. Trinomial é como está aí no print que você viu no início.
Então tem que entender que esses bichos todos só tiveram sucesso aqui, só produziram muito, por causa do quê? Mas ele não estava fazendo, foi uma coisa acidental, ele não estava fazendo sem critério nenhum, ele não era um irresponsável. E assim, eu espero até que, se algum parente dele, algum familiar receba isso, é uma das pessoas, um dos cientistas, que eu tenho o maior respeito. Se eu fosse citar nome de cientista, é o Valverde que esteve aqui no Brasil, é o Carlos Chaga, que era médico, é Alberto Santos Dumont, que era um engenheiro, quer dizer, pai da aviação, que eu conheço como cientista, que eu me admiro demais, grande cientista do Brasil. Era o Oswaldo Cruz, cientista que eu admiro. Se for lá de fora, a gente pode citar alguns nomes como John Dalton, o pai da teoria atômica, mas não é teoria. Um francês, chamado Antoine Lavoisier, Laurent Lavoisier, são outros cientistas grandes. O Isaac Newton, que era inglês. O Albert Einstein, é outro que eu admiro muito. Eu tenho referências. Quando eu vou pensar, eu penso em pessoas grandes. O Galileu Galilei, que era da Itália, na verdade, eles chamam da época de Itália, tem que ficar bem claro. E para mim, o Charles Albert Darwin, mais conhecido como Darwin. Também, de certa maneira, o Gregor Mendel, pai da genética, mas o pai da teoria da evolução, pai da teoria da evolução. Darwin, para mim, é o cientista que eu admiro mais. Não tem outro. Mas o que é também não fica dentro do nível, porque foi um grande cientista. Então, eu espero que entenda o que é o polihíbrida, o que é as abelhas exóticas que na América tratadas dessa maneira, que não são nossas. A ponto dessa abelha no ano de 1980 ter atingido todo o continente. Tá bom? Fecho por aqui.